Graça e paz da parte de Deus, amém, irmãos? Bendito seja Deus. Quem está feliz por estar aqui nesse dia de hoje, diga glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não poderia começar essa partilha com vocês de uma maneira diferente a não ser exaltando o nome do Senhor em primeiro lugar, glorificando o nome do Senhor. Eu queria dizer que não é intenção minha corrigir absolutamente nada do que foi dito enquanto nós ministrávamos aqui ao longo do dia, mas o Senhor trazia e me convencia de algo no coração enquanto os irmãos partilhavam e testemunhavam sobre a graça da unidade e sobre aquilo que o Espírito tem movido no nosso meio nesse tempo. E sobretudo enquanto os irmãos falavam, enquanto os irmãos testemunhavam, alguns diziam, e não é errado que se diga isso porque é uma expectativa humana do nosso coração, alguns diziam que há um anseio e uma expectativa de que o Em Cristo se torne um movimento, uma instituição mundial e que tome o Brasil e etc e tal. Louvado seja Deus por isso, porque isso abrasa o nosso coração. Mas na minha humilde compreensão, eu diria que o que Deus está fazendo através do Em Cristo, e não só através do Em Cristo, mas através da graça da unidade dos cristãos, excede a estrutura. Entenda, é mais do que um movimento, é mais do que uma estrutura, é mais do que propriamente, irmãos, uma plataforma. É, meu irmão e minha irmã, sem dúvida nenhuma, um mover de salvação para nós. É um mover, meu irmão, de potência de céu, como o padre dizia aqui enquanto ministrava. E isso traz ao meu coração, meu irmão e minha irmã, o convencimento de que pode ser que a unidade dos cristãos não seja a chave para que o avivamento que antecede a segunda vinda de Jesus aconteça, mas que eu tenho certeza absoluta que ela potencialmente há de preparar os corações então para que o Espírito há de fazer isso, eu não tenho dúvida. Portanto, em nome de Jesus, meu irmão, que esses 2 dias sejam mais do que tudo uma oportunidade de se convencer de que não há uma outra saída a não ser em sermos aquilo que o Senhor deseja e planejou para cada um de nós. Com Ele, com os irmãos, testemunhas vivas desse amor que nos amou primeiro e que por consequência nós desejamos que seja conhecido por todos aqueles que o Senhor colocar em nosso caminho. Amém, queridos? Veja que me foi colocada uma missão e uma incumbência de falar sobre a nossa identidade cristã no mundo de hoje. E eu peço aqui licença, obviamente que com toda a submissão aos patriarcas que passaram por aqui, pastor Marion, ao reverendo Erni que passou, Pedro Arruda que está aqui também, pastor Efigênio, padre Douglas, nossos irmãos. Eu peço a liberdade para falar, talvez não só como jovem, mas como alguém que foi movido por essa graça da unidade e por alguém que tem experimentado o que Deus tem feito através desse mover, através dessa graça da unidade. E sobretudo eu compreendo que nesse tempo, meu irmão e minha irmã, não é que Deus não vai fazer através daqueles que começaram a obra. Deus está fazendo e ainda tem muito para falar. Na boca do pastor Marion, na boca do Pedro Arruda, na boca do padre Douglas, pastor Rui e tantos outros. E eu tenho certeza que vai continuar falando e nos edificando. Mas mais do que tudo eu compreendo que é um tempo em que Deus quer abrir uma nova etapa. E essa nova etapa será protagonizada pelo Espírito, mas tangida pela juventude, irmãos. Entende que existe um povo que precisa ser alcançado. E eu tenho plena consciência de que é a palavra de Deus que convence. Veja a base que nós partilhamos aqui ao longo de todo o dia hoje. O fundamento que não pode ser alterado, que foi nos pregado aqui ao longo de todo o dia de hoje. Mas entenda, há um mover espiritual, há um tempo novo iniciando-se. E não é uma frase de efeito, mas há de fato um tempo novo estabelecido por Deus para o momento em que nós estamos vivendo. Há uma necessidade de esperança na sociedade em que nós estamos. Há uma necessidade de esperança na igreja onde nós estamos inseridos, na comunidade local onde nós estamos. E meu irmão e minha irmã, eu tenho convicção no meu coração de que esse sopro novo de esperança o Espírito vai fazer partir de cada um de nós que estamos aqui experimentando essa graça.
Não há outra maneira, meu irmão e minha irmã, a não ser nós que um dia tivemos um encontro pessoal verdadeiro com Jesus, que estamos provando dessa experiência de unidade, dessa experiência de amor, não sejamos então protagonistas ou então embaixadores desse amor e desse sopro de esperança que a igreja e a sociedade tanto precisam. Portanto, compreenda, querido irmão e querida irmã, se você está aqui, é porque Deus tem propósito. Eu não costumo fazer isso, mas peço que você olhe para a pessoa que está junto de você e diga para ele: Deus tem um propósito para trazer você aqui, querido. Diante de todas as escolhas, e entende isso, a gente parece que esperou por um dia um pouco mais quente nesses últimos tempos. A gente esperou por uma tarde em que a gente pudesse ver um pouquinho de sol, talvez para fazer um churrasco, que a gente gosta também, graças a Deus, para poder se confraternizar com os irmãos. E de repente, no dia que você viu na previsão do tempo que estaria um pouco mais agradável, que você teria condições de fazer qualquer outra coisa, Deus reservou um final de semana todo para estar na presença dele. E aí você teve que fazer escolhas. É claro, a nossa vida ela é tangida, ela é regida por escolhas. E dentre as escolhas que você poderia ter feito, meu irmão e minha irmã, eu ouso dizer que você fez a melhor delas. Talvez você não consiga compreender ainda o plano, é óbvio. Nós temos irmãos aqui maduros na fé, irmãos experimentados na graça da unidade. Mas nós temos pessoas que estão começando e que estão aderindo a esse mover, a essa graça agora. E que talvez estejam pensando: o que eu estou fazendo no meio desse monte de ancião? O que eu estou fazendo no meio desse monte de gente maluco? Se eu achava que eu era doido, eu encontrei gente mais maluca do que eu ainda. Católico e evangélico junto, o padre correndo na sala com o pastor, eles pulando que nem dois malucos aqui. E fica pensando: e aí, gente? Onde eu vim parar? Meu Deus do céu! Eu quero dizer para você, meu irmão, você veio parar no ensaio para o céu. Amém, queridos? Eu não sei como Deus vai fazer, mas em nome de Jesus Ele está movendo as águas, aleluia. E nós estamos mergulhados nelas, irmãos. Glória a Jesus. E entende uma coisa, meu irmão, minha irmã, sobretudo, eu tinha um anseio no meu coração, isso me incomodou particularmente ao longo do dia. Mas foi um incômodo que aconteceu comigo, ninguém tem nada a ver com isso, é o Espírito me provocando aí além. Poxa, nós ouvimos tantos homens sábios de Deus, e meu Deus do céu, eu passaria um dia inteiro sentado numa mesa ouvindo Pastor Marion, Pedro Arruda, Padre Douglas, Reverendo Erni conversando, só para eu ter a oportunidade de ouvi-los e aprender e beber desses homens que vieram primeiro do que nós, que foram experimentados na fé, que abriram um caminho para que nós pudéssemos passar. Mas o Espírito me incomodava com algo. Eles contaram histórias aqui, histórias verídicas que aconteceram, que foram tangidas por eles, inspiradas pelo Espírito. Mas o Espírito dizia ao meu coração que no momento em que eu estivesse aqui, no momento em que eu ficasse aqui diante de vocês, eu tinha uma missão nas minhas mãos. E a missão que eu tinha nas minhas mãos era inserir você que é jovem dentro de todo esse mover que o Espírito está trabalhando aqui. Talvez o mínimo e o que nós falamos menos ao longo de todo esse dia foi do jovem. Eu fiquei pensando, gente, é em Cristo jovem. E o que a gente menos falou foi de jovem, gente. E providencialmente, que bom, nós falamos da palavra. Bendito seja Deus por isso. A palavra nos motivou e é a palavra que nos motiva, irmão. Sem ela, meu Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Paulo Emar dizia que tem um encontro de louvor, amém, mas vai ter palavra? Se não tiver palavra, eu não vou, porque a palavra é que fundamenta, amém. Só que entende, se é um em Cristo jovem, eu preciso inserir você que é jovem nessa realidade, para que você entenda qual que é o seu lugar diante de Deus e diante do reino que Ele está estabelecendo. Sobretudo dentro desse contexto que fala sobre identidade, então, identidade cristã no meio da sociedade em que nós estamos, numa sociedade que é mal. Eu ficava compungido e em casa, irmãos, eu quero dizer para vocês que foi uma tribulação essa semana, porque eu ficava pensando, e a gente tem a nossa humanidade, é óbvio, você vai ser colocado diante dos anciãos, os magistrados do templo, e você fala assim: Jesus, eu nem sei falar, eis que sou apenas uma criança. Baixa o espírito de Jeremias, né? Ai, Jesus. Aí o Senhor vai e fala aquilo que eu vou pôr na sua boca. Eu falei, então põe a palavra, porque eu não achei ela ainda, né? Hoje, 6 da manhã, me levantei para preparar o contexto e o Espírito dizia: faça apenas aquilo que você está vivendo, aquilo que você está provando, que já é meio caminho andado. Essa é a sua parte, a outra é minha parte e eu me encarrego de fazê-la. Então, o Espírito vai fazer a dele e eu vou fazer a minha, me esforçar para fazê-la bem feito, então, irmãos. Mas veja, quando nós falamos de identidade cristã, sobretudo quando envolve a juventude, eu me deparo, irmãos, com um problema sério, e que é um problema dos tempos atuais em que nós estamos.
Quando se fala de juventude, sobretudo você que é pastor de igreja, você que é líder de célula, você que é coordenador de ministério nos âmbitos católicos, você que é padre, enfim, você que é uma liderança jovem, sabe que trabalhar com a juventude não é nada fácil, amém, igreja? Sabe que trabalhar com a juventude requer não só paciência, meu irmão, mas muitas vezes requer aí estratégia do céu. Ou, diga-se de passagem, quase todas elas. Porque é difícil trabalhar com jovem. Mais do que ninguém eu sei, porque além de trabalhar há mais de 10 anos com jovem, eu já fui, e talvez esteja excedendo aí o tempo de juventude, mas também ainda me considero jovem. Embora já casado, com 2 filhos crescendo, graças a Deus, também nem me apresentei. Me perdoa, irmãos. Mas o anseio de propagar aquilo que está no coração é grande. Me chamo Anderson, sou católico, leigo da cidade de Carapicuíba, sou membro da paróquia Santa Rita de Cássia. Casado com a Fabiane, nós vamos completar 10 anos de casados, 15 anos juntos, graças a Deus. Pai da Ana Beatriz, que tem 7 anos de idade, a coisa mais linda do mundo, e do Benjamin, que tem 1 ano e 10 meses. Amém, igreja? Os nossos filhos são a coisa mais linda do mundo, graças a Deus. Eles puxaram a mãe, bendito seja. A beleza é da mãe, amém, igreja? Mas a inteligência é do Espírito, irmãos. Mas tem a parcela do pai, brincadeiras à parte, perdoe, só para me apresentar então, para não ser mal educado. Mas voltando ao contexto, entenda, eu já estive na posição de mais jovem. Já estive na posição, meu irmão e minha irmã, em que grande parte da juventude dos tempos atuais está. Que é exatamente o momento da vida em que parece que se abre um baú de questionamentos na nossa cabeça, onde nós não conseguimos fechar uma linha de raciocínio, onde a gente não consegue viver uma vida equilibrada, onde nós não conseguimos fazer escolhas que nos levem a uma vida, eu diria, não só equilibrada, mas uma vida lúcida, uma vida submissa à vontade de Deus. Sobretudo pegue um jovem no ápice dos seus 15, 16 anos que não teve um encontro pessoal com Jesus, um jovem de escola pública ou de periferia, diga-se de passagem, e vá trocar uma meia hora de conversa com esse jovem, você percebe alguém que está em um pleno conflito. Alguém que está numa etapa da vida em que não consegue, meu irmão e minha irmã, desenhar um projeto de vida, que não consegue pensar no dia de amanhã, que não consegue pensar daqui a alguns anos, porque por vezes, meu irmão e minha irmã, tem ali uma infância machucada, talvez pela desigualdade social ou pela desestrutura familiar, tem ali talvez a sua vida completamente, meu irmão e minha irmã, bagunçada, porque às vezes vem de uma família em que os pais são separados, em que o pai foi vítima de um assassinato, ou que passa fome dentro de casa, ou N motivos que nós os conhecemos e sabemos que é natural da nossa juventude. E percebemos que são questionamentos que dia após dia assolam a nossa juventude. Questionamentos como, por exemplo, quem nunca se levantou como jovem e se perguntou, mas por que eu nasci? Por que minha mãe me pôs no mundo? Por que tudo dá errado na minha vida? Por que eu não consigo passar no vestibular? Por que eu não consigo arrumar um emprego? Por que meu pai está na bebida? Por que minha mãe está no adultério? Por que meu irmão está na droga? Por que eu não arrumo um namorado? Por que meu cabelo não fica na posição que eu coloco? Por que ninguém me ama? Por que ninguém... Quem nunca se perguntou isso quando jovem? Quem nunca se viu, meu irmão e minha irmã, numa crise existencial, onde muitas vezes você acorda com dúvidas e vai dormir com o dobro delas e não encontra respostas para elas? Talvez isso seja a resposta para o grande e desacerbado, meu irmão e minha irmã, acesso às tais redes sociais, onde as pessoas passam horas e horas e horas na frente de um celular com ele na mão, procurando respostas e mais respostas para indagações que tem dentro de si e que nunca vão encontrar essas respostas lá, meu irmão e minha irmã. Veja, encontre na juventude hoje, meu irmão e minha irmã, uma juventude na faixa etária entre 15 e 16 anos, no contexto em que eu apresentei para você aqui, um jovem, por exemplo, que não tem um celular, ele pode não ter o que comer dentro de casa, mas tem um celular com internet. E às vezes posta ou publica coisas nas redes sociais, às vezes expõe sua vida na rede social e, diga-se de passagem, uma vida que não lhe pertence, que não é a sua própria vida. Ele sonha, ele projeta uma história, ele projeta uma identidade que ele gostaria de ter, ou que ele gostaria que os outros enxergassem nele, só para ser aceito.
E aí, diga-se de passagem, vai criando dentro de si muito mais frustrações do que o que propriamente imagina. E aí eu me vejo, meu irmão e minha irmã, tendo sido um dia batizado no Espírito Santo, vendo tudo isso acontecer à minha volta e compreendendo que um dia eu fui um desses jovens. Talvez não com o acesso à rede social, não com o acesso à tecnologia que se tem hoje, mas com as mesmas indagações, com os mesmos questionamentos que eram oriundos do tempo em que eu vivi, mas que eram também questionamentos dos quais eu não encontrava respostas. Por exemplo, se vê hoje um jovem que senta na frente de uma televisão, tem uma TV a cabo, por exemplo, 300 canais, 5 minutos passa os 300 e não consegue encontrar um programa para assistir. Jovem que se senta na mesa para comer com os pais, acabou a bateria do celular, ele não sabe conversar com a própria família. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, o lugar onde a nossa juventude está inserida, como está vivendo a nossa juventude. E tudo isso tem um nome, meu irmão e minha irmã, que não é novidade para mim e para você que estamos aqui. O nome disso é sede. E não é uma sede de respostas humanas, mas é uma sede de um sentido para viver. E o nome dessa sede, meu irmão e minha irmã, é aquele que nós proclamamos incessantemente nesse dia de hoje: Jesus, 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 Jesus e Jesus. E enquanto essa sede não for preenchida, eu preciso dizer para você, por mais estrutura que nós tenhamos, por mais conhecimento técnico, por mais teologia, por mais filosofia que nós tenhamos, meu irmão e minha irmã, enquanto nós não formos de fato a fonte que vai jorrar sobre a vida desses jovens, a água viva que se chama Jesus, eles vão continuar tendo sede, tendo sede, tendo sede e cada vez tendo mais sede. Vão continuar se perdendo, vão continuar não reconhecendo, não sabendo mais quem são. E aí eu pergunto para você, então o que faremos, igreja? O que faremos, meus irmãos? Como nós vamos nos posicionar? Veja, Neemias dizia a palavra de Deus: apressai-vos em assumir os vossos postos. E eu acho interessante quando a palavra de Deus se refere a apressai-vos, porque sempre quando nós encontramos a conotação de apressai-vos, adiantai-vos da palavra de Deus, nós nunca vemos essa referência sendo feita a Deus, e sim aos homens que servem a Deus. Sabe por quê? Que a palavra de Deus nunca faz referência a apressai-vos quando se refere a Deus? Porque o tempo de Deus é perfeito, irmãos. Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas Deus está demorando para concretizar a obra da unidade. Irmãos, Deus não está demorando para fazer absolutamente nada, amém, igreja? Nós que estamos demorando em nos posicionar no lugar em que Deus esperava que nós estivéssemos, que é sendo testemunhas verdadeiras desse amor que transformou por primeiro a nossa vida e quer por consequência dessa transformação alimentar e saciar a sede de muitos outros. O que incomoda o meu coração é exatamente isso, é que nós nos enchemos, meus irmãos e minhas irmãs. E entenda bem, eu não estou dizendo que nós não precisamos estudar, que nós não precisamos nos aprofundar, que nós não precisamos ser, irmãos, experimentados na palavra e na letra. Mas mais do que isso, nós precisamos ser testemunhas daquilo que Deus um dia realizou em nós. A palavra diz que para Deus 1000 anos são como um dia são como 1000 anos. Portanto, eu entendo que esse tempo que nós estamos cronológico está sob o nosso controle. A gente quer que as coisas aconteçam rápidas, mas elas não vão acontecer segundo a nossa vontade. Porque uma vez batizados no Espírito, nós vivemos a partir do Kairos, que é o tempo de Deus. E lá, meu irmão, quem tem o controle é Ele. Quem tem o domínio da coisa é Ele, irmãos. Então assim, Deus estala o dedo, acontece. Deus não estala, não acontece. É simples assim. O que nós precisamos é nos posicionar de acordo com a vontade dEle. E aí, veja que coisa interessante. Quando nós avançamos falando de identidade, existe algo, meu irmão e minha irmã, que mexeu o meu coração. Fui consultar o pai dos tempos, que é o Google, né? Pai dos tempos, que nos ajuda, e é sadio que nós o usemos também, porque é uma fonte de conhecimento, se soubermos usá-la. E fui digitar e perguntar ao Google, o que é identidade? E ele me respondeu de uma maneira muito simples: identidade é qualidade do que é idêntico. Falei, opa, qualidade do que é idêntico. Portanto, se é idêntico, precisa se espelhar em algo ou em alguém. Só que aí tinha uma segunda linha que falava que identidade é um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio da qual é possível individualizá-la. E aí eu pensei, ixi, agora pronto, agora deu um nó. Porque ao mesmo tempo que ela faz referência a idêntico, eu penso que ela se assemelha a algo ou a alguém.
o mesmo contexto diz que é um conceito que é possível individualizar uma coisa ou um indivíduo. E aí eu fico pensando, Deus não nos trata como multidão, dizia o padre e o pastor que passaram por aqui. Deus nos trata como um. E se existe alguém em quem nós precisamos nos espelhar e em quem nós precisamos imitar, copiar os seus passos, é Jesus. Portanto, eu entendo que a nossa vida como cristãos e o mover da unidade dos cristãos é nada mais, nada menos do que uma cópia. É nada mais, nada menos do que assumir para nós a figura própria de Jesus, sendo outros Jesus para os irmãos que nos encontrarem no caminho por onde nós passarmos. E o mais profundo de tudo isso é que é o seguinte: nós não vamos ser mais um Jesus para os irmãos, nós vamos ser o Jesus, porque é individualizá-la. Os irmãos vão olhar para nós e não vão enxergar Anderson, mas vão enxergar Jesus. Meu Deus, olha aí, ó. Isso move o meu coração, irmãos, porque isso é prova da unidade. E entende uma coisa, meu irmão e minha irmã: a unidade, ela não é uma expressão que se consolida por palavras. Ei, eu posso falar de unidade, eu posso fazer uma conferência sobre unidade, eu posso trazer aqui meu irmão e minha irmã Mike Chia, posso trazer todos os grandes pastores que comungam da graça da unidade, comunidade aleluia, para ministrar, posso trazer os irmãos experimentados na unidade. Mas querido, entende uma coisa: se nós só falarmos e falarmos e falarmos da unidade, ela não acontece. Sabe quando a unidade se consolida? Quando nós a vivemos na sua plenitude. E viver a plenitude da unidade, meu irmão e minha irmã, não é falar que eu gosto do Efigênio, é sentar na mesa com ele, comer o pão e tomar o café com ele e dizer: a bênção é grande, de sobremodo gigantesca. É chorar a lágrima com ele quando ele está no vale, irmãos. Entende uma coisa: o que eu preciso mover o seu coração, e o Espírito precisa, na verdade, mover o seu coração nesse dia, é que, irmãos, nós temos que crescer. Ei, querido, quem um dia não quer alcançar a plenitude da sabedoria em Deus, na palavra? Nós queremos, mas é um tempo, irmãos, que nós temos que ser experimentados nessa sabedoria. Mas mais do que tudo, nós temos que viver a plenitude do que Cristo nos pediu, que é o amor, que é a unidade. Ei, o encontro que nós estamos tem o tema: em Cristo jovem, vinde e... Sabe por que vinde verde, irmãos? Nós sabemos que o vinde verde está ligado ao contexto de João, capítulo 1. É o texto que eu preparei para nós refletirmos. Nós vamos chegar no contexto do vinde verde. Mas entende uma coisa: algo aqui me chama a atenção, que está ligado ao verde. Joel capítulo 3 vai dizer o seguinte: depois desses dias acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Filhos e filhas na palavra faz referência a quem tem sede e pratica a justiça. Ponto, aleluia. Todos nós estamos passíveis de sermos profetas. Mas ela faz menção ao ancião que tem sonhos e ao jovem que tem visões. E eu fiquei pensando, poxa vida, nós estamos rezando há algum tempo sobre esse mover, irmãos. O jovem do tempo em que nós estamos, não diferente de outros tempos, é um jovem que tem necessidade de ver as coisas para acreditar que elas estão acontecendo, sim ou não? É bem aquele lance, cara, eu só vou se eu ver que realmente eu tenho que ir. Porque se eu não ver alguma coisa que me chame a atenção, eu não vou. Prova disso, mais uma vez, é o grande apelo das redes sociais e da tecnologia. Tá tudo visível, tá tudo tangível, palpável. Então, por enxergar, ele tem o desejo de mergulhar, tem o desejo de provar, tem o desejo de se aprofundar. Diferente do ancião experimentado na vida, que não precisa mais ver para acreditar, porém corre o grande risco de não estar vendo mais e, por conta de não mais ver, deixar de sonhar e acreditar que o Espírito pode levantar um novo mover. Há um número grandioso de anciãos no nosso meio que são experimentados na graça de Deus. E eu não estou julgando aqui, pelo contrário, eu estou pedindo a bênção de Deus para que o Senhor mova também um tempo novo na vida dos anciãos, mas que já não sonham mais porque não enxergam esperança na juventude que está em nosso meio nos dias atuais. Veja, nós falando de esperança novamente. Há anciãos
pastores, padres, líderes que estão querendo pedir aposentadoria do ministério porque acham que já fizeram tudo que tinham para ser feito e não tem mais esperança de que se levante um jovem para ou perpetuar ou para dar continuidade na obra que foi começada. Ei, eu quero dizer que em nome de Jesus, que se Deus disse em Joel que os anciãos teriam sonhos e os jovens teriam visões, a palavra de Deus nos diz que aquele que começa em vós essa boa obra não permite ao fim sem que ela chegue ao perfeito acabamento. O fim é quando? Na volta de Jesus. Ele ainda não voltou, portanto eu entendo que o acabamento a essa obra não foi dado ainda. Então nós estamos aperfeiçoando ela. Portanto, é um tempo em que o Espírito está devolvendo a visão ao jovem e a esperança ao coração do ancião, irmãos. É isso, e entende uma coisa, venha comigo e venha com a palavra, meu irmão e minha irmã. Percebe que é um ciclo, porque aí se a gente pega o texto de Atos dos Apóstolos, depois que o Espírito desce sobre os apóstolos, sobre os discípulos, que Pedro escancara as portas e fala sobre o Espírito que desceu sobre aqueles homens na sala do cenáculo, o contexto de Joel ele é citado novamente, mas a ordem muda. Porque a palavra vai dizer que os vossos filhos e filhas profetizarão. E aí vai dizer que os jovens têm visões. E depois vai dizer que os anciãos têm sonhos. Muda a ordem. Então o Senhor coloca então um fluxo novo. Coloca vida nova. Coloca mover novo naquilo que Ele mesmo começou. Lá atrás a promessa foi feita. Aqui no Atos 2, que está sendo continuado com as nossas vidas, Deus inverte a ordem para dizer que ela está acontecendo. E ainda não chegou ao perfeito acabamento que lhe é necessária. Portanto, eu entendo que Deus está levantando uma geração de jovens avivados no poder do Espírito, que vão se mover em carismas, em dons espirituais, que vão se mover em revelação, mas que mais do que tudo terão visões. E quando eu falo de visão, eu falo de visões espirituais, sim. Jovens que vão enxergar o reino, jovens que vão ver além do que os olhos podem ver, sim, mas jovens que vão ter visões no contexto social onde nós estamos inseridos. É muito, irmãos, medíocre. Quando eu falo medíocre, é no pensamento mediano nós pensarmos que nós vamos ser movidos no Espírito para enxergar só um plano espiritual. Ei, lá é a nossa meta, a gente quer chegar no céu, aleluia. Mas é inútil, meu irmão e minha irmã, a gente pensar só no céu e esquecer da desigualdade, esquecer da falta de caridade, esquecer das necessidades que estão claramente diante dos nossos olhos no lugar onde nós estamos inseridos. E ei, eu preciso dizer que se ser batizado no Espírito Santo é ter visão para mudar não só a minha chegada até o céu, mas a vida dos irmãos que estão à minha volta, eu quero ser novamente batizado nesse Espírito, para que eu seja então transformação, não só no caminho para o céu, mas no caminho que está à minha volta, com todos aqueles a quem o Senhor me confiar. O que é necessário então é que, para você entender onde eu quero chegar com tudo isso, é que a gente entenda que, meu irmão e minha irmã, para nós termos consciência de tudo isso, nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber o que é identidade. E nós só conseguimos descobrir quem nós somos de verdade quando nós descobrimos quem Deus é e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Existem 3 ciclos, meu irmão e minha irmã, e entende isso. Deus falava comigo esses dias, meu irmão. Existem 3 demandas claras na vida de um homem e de uma mulher, sobretudo no contexto e no estado de vida jovem. A primeira dessas demandas é ser aquilo que os outros querem que você seja. Infelizmente, meu irmão e minha irmã, como a juventude que está à nossa volta nos dias atuais não sabe quem é de fato, não tem conhecimento, não tem a propriedade da sua identidade, ela aceita que as pessoas que passem pelo seu caminho digam quem ela é ou o que ela deve fazer. Entenda que há um pensador, filósofo que diz que aquele que não conhece a si mesmo aceita ser aquilo que dizem a seu respeito. E sobretudo nós vemos jovens se afundando dia após dia porque não sabem quem são e encontram alguém mais derrotado do que eles, que diz que eles nunca chegarão a lugar nenhum, e ele perde a esperança. Ele se submete a viver uma vida que não é a vida que Deus reservou para ele, uma vida inútil ou uma vida que muitas vezes não tem sentido. Isso explica o fato de nós termos muitos jovens morrendo à nossa volta, jovens tirando a própria vida por conta do suicídio, jovens afundados na droga, jovens afundados na enfermidade e não encontram mais esperança para superá-la.
Jovens que aceitam ser aquilo que os outros estão dizendo que eles são e não se submetem a ser aquilo que um dia Deus planejou, sonhou e determinou que eles seriam. Sobretudo, nós aceitamos ser aquilo que os outros querem também quando nós entramos naquele contexto de que nós queremos ser ali a política da boa vizinhança, né? Ou que nós não temos opinião. Quantos aqui não são filhos, por exemplo, que não tiveram pais que quiseram dizer o que você seria na sua vida até você completar seus 70 anos de idade? É óbvio, nós sabemos que os nossos pais nos querem bem. Mas quantos foram os filhos que os pais disseram assim, ó, você vai crescer, você vai estudar direito porque você tem que ser advogado igual o seu pai, viu? E depois que você estudar direito, for advogado num bom escritório, você vai arrumar uma namorada boa, de família boa. Você vai casar, você vai ter filhos, vai morar num condomínio bacana, porque você é meu filho, você merece tudo isso. O filho chega na época da faculdade, o pai fala, vou te matricular na faculdade, porque você vai ser advogado. De repente, naquela mesma semana que o pai falou, pastor, que vai matricular o filho na faculdade de direito, o filho teve um encontro pessoal com Jesus, num grupo igual esse do Em Cristo. Ah, chegou em casa, vou te matricular na faculdade de Direito. O filho olha pro pai e fala, pai, eu quero ser missionário. Não, você tem que ser advogado. Aí o filho fala, não, mas eu quero estudar teologia. Veja, o filho aceita ser aquilo que a família impôs para que ele fosse, não por vontade, por desejo próprio, mas aquilo por conta daquilo que o outro projetou para ele. Embora a sua própria família, mas aquilo que o outro projetou para ele. Quanto não são os casos de filhos que estudam, se formam na universidade e que no dia da formatura pegam um diploma, colocam em cima da mesa e falam aqui, pai, tá aqui o diploma que o senhor tanto quis, o diploma de direito, agora eu vou estudar letras, vou estudar teologia, porque é o que Deus me chamou a fazer, é aquilo que eu quero para minha vida. Entendam que eu estou dando um exemplo claro que é parte do nosso cotidiano para fazer menção a algo muito maior que é o plano espiritual que nos cerca. Quantas são as vezes que Deus está dizendo para nós qual é o caminho que nós temos que seguir e nós pegamos um caminho alternativo? Pega a palavra comigo, Lucas 15, o próprio filho pródigo. Entende que existe um segredo, irmãos, que a gente às vezes não para prestar atenção quando a gente lê Lucas 15, pastor. Os irmãos vão pregar Lucas 15 e fala que o pai olha para o filho e o filho pede a herança que lhe cabe, pede todo o dinheiro e quer viver a vida dissolutamente fazendo bagunça. E primeira coisa, entende, a palavra não está falando de alguém que vive nos nossos tempos e nem de alguém que está no mesmo contexto social que nós. Ei, lá não é ocidente. Entende uma coisa, a palavra está falando de judeu. E se tem uma coisa que judeu valoriza é a família, irmãos. Se tem uma coisa que o judeu prioriza é a família. Eu falo porque tem judeus da minha família por pai da minha esposa. E entende uma coisa, quando a palavra fala que o filho pede a herança para o pai, entende que coisa interessante, o filho não está pedindo dinheiro para ele. Não sei se você sabe, mas o filho judeu, quando mora com os pais, não importa se ele tem 7 anos de idade ou se ele tem 40 anos de idade, se ele mora debaixo do mesmo teto que o pai e a mãe, quem manda na vida dele é ele. Amém, igreja? Não amém. Quem manda na vida dele é o pai. Eu posso ter 50 anos, pastor Efigênio, sendo judeu, morar com meu pai, eu tenho o controle da minha vida? Não, quem manda na minha vida é meu pai, porque eu estou debaixo do mesmo teto que ele, eu estou debaixo do mesmo espaço de segurança do qual ele tem o controle. Quando o filho pede a herança para o pai, em Lucas 15, no filho pródigo, ele não está dizendo, dá minha parte do dinheiro que me cabe. Ele está dizendo, dá para mim o controle da minha vida, porque eu compreendi que aquilo que o Senhor tem para mim não me é mais válido. Eu quero fazer aquilo que me é válido. E ele quer viver a sua vida absolutamente de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que ele quer fazer. Mas veja que coisa interessante, irmãos. Deus é muito precioso em tudo aquilo que Ele nos revela, em tudo aquilo que Ele nos ajuda a compreender com a palavra. Vai dizer que o pai permite que o filho saia e viva tudo aquilo que ele passou e passe por tudo aquilo que ele passou. E aí a gente entra na segunda demanda da vida de um jovem hoje que está diante de uma crise de identidade, que é ser aquilo que ele deseja ser. Ele sai da mão de um tirano, que era aquele que diria quem ele tinha que ser, e vai para a mão de um outro, que é ele mesmo, dizendo aquilo que ele propriamente quer ser. E aí vai dizer a palavra de Deus que ele vive dissolutamente fazendo exatamente aquilo que ele quer, sem pensar nas consequências dos seus atos. Ei, irmãos, quantos não são os jovens e propriamente quantos não somos nós, um dia batizados no Espírito, que um dia nos cansamos de dar com a cabeça na parede, nos cansamos de errar, nos cansamos de nos frustrar, nos cansamos de pegar alternativas e não chegarmos a lugar nenhum e pensarmos, poxa, eu vou largar, vou abandonar tudo isso, vou deixar pelo caminho, porque não enxergo mais esperança, não enxergo mais saída para isso.
Aí eu fico pensando sobre o mesmo contexto que dá sentido ao encontro que nós estamos vivendo, que é de João, onde os discípulos, apresentados obviamente por João Batista, enxergam Jesus caminhando pelo caminho e eles simplesmente vão atrás de Jesus. Olha que misterioso isso, irmãos. Entende uma coisa? Ninguém vai atrás de uma outra pessoa sem saber quem essa pessoa é. Amém, igreja? Na verdade não é amém. Na verdade vai sim, querido. Tem muita gente indo atrás de gente que ela nem sabe quem é, igreja. Isso explica muita coisa que tem acontecendo. A gente acha que ninguém vai sair atrás de um desconhecido. Eu preciso te dizer, tem muita gente indo atrás de desconhecidos, de histórias mal resolvidas e de caminhos que não vão levá-los a lugar algum por aí afora. Só que entende uma coisa, aqueles discípulos tinham algo que o pastor falava aqui antes da minha colocação, que dá muito sentido ao que nós estamos experimentando nesse dia. Aqueles discípulos tinham referência. João Batista tinha dito para eles quem era Jesus. Embora aqueles homens tivessem liberdade para fazer o que eles queriam ou andar pelo caminho que eles queriam, eles sabiam porque tinham escutado falar quem era Jesus. Eles não o conheciam, mas eles já tinham escutado falar, estavam vendo Jesus e estavam indo atrás dele. A pergunta que eu preciso fazer para você hoje, meu irmão e minha irmã, sabendo que você, como eu, precisa se posicionar no lugar em que Deus nos colocou diante de todo esse mover que está acontecendo em nosso meio, será que nós estamos sendo então os homens que ouvimos falar de Jesus, que enxergamos e vemos Jesus cotidianamente, que estamos indo atrás dele, caminhando atrás dele, mas não o conhecemos? Veja, será que de fato nós conhecemos Jesus e sabemos quem ele é? Porque se nós não conhecemos Jesus, nós nos igualamos aos jovens que não conhecem absolutamente nada. A única diferença é que a gente faz uma experiência mentirosa de reino e de graça, a gente ostenta um título que não é nosso e a gente está mais perdido do que os que estão fora. Jesus quer levar esses jovens que estão fora a encontrar um sentido para a sua vida, como o filho pródigo encontrou. Porque vai dizer o contexto no versículo 17 que ele entrou em si e refletiu. Ou seja, ele pensou em tudo que ele tinha, na vida que ele tinha antes de fazer a decisão errada e decidiu voltar. Amém, igreja? A palavra diz que o pai o acolheu de braços abertos. Não lhe tratou com o rigor que ele merecia ser tratado, mas o acolheu de braços abertos, com festa e com fartura. Ao mesmo tempo, Deus está falando para nós que estamos diante do Cristo, olhando aos olhos dele e escutando ele dizendo: o que vocês estão procurando? E aí entenda que é um conflito do lado de cá para quem não conhece e um conflito do lado de cá para quem conhece e que fez a experiência. O que está do lado de fora tendo que dizer que tem sede e que não sabe onde beber, e o que está do lado de dentro sabendo onde é a fonte e tendo que fazer a escolha se bebe ou se não bebe. É simples. Você consegue compreender, meu irmão e minha irmã, que é um ultimato de Deus para quem está fora, mas também é um ultimato para quem está dentro? Ei, Deus quer que você reconheça quem você é, ponto. Eu sou aquele que conheceu o Messias. Eu vi o Senhor. Ele olhou para mim e disse aqui: venha e vede. Você sabe onde eu moro, Efigênio? Não sabe? Eu vou abrir a porta da minha casa e vou te convidar para entrar dentro dela então. Vem comigo, eu vou te mostrar o caminho. E para os que estão fora, meu irmão e minha irmã, eu tenho sede, e aí onde eu bebo? É o momento em que eu me apresento como fonte de água viva. É o momento em que eu me apresento como um segundo Cristo, como uma cópia, como uma imagem de Jesus, e apresento para esse jovem um caminho que ele ainda não conhece, que é então a terceira demanda do momento em que um jovem, nos dias de hoje, que ainda não conheceu a palavra de Deus, quando nos encontra, passa a conhecer, que não é mais ser aquilo que os outros queriam que ele fosse, que não é mais ser aquilo que ele quis ser, mas ser aquilo que Deus planejou para ele. Ei, irmão, e o jovem só vai encontrar em Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor aquebranta o meu coração por isso, e eu sei que essa missão é primeiro para mim, Jesus. Mas ele só vai encontrar, meu irmão e minha irmã, esse caminho e essa vontade de Deus quando eu e você nos posicionarmos no lugar onde o Senhor espera para cada um de nós. Ei, irmãos, isso aqui não é teoria, é o que nós estamos vivendo. Isso não é só um livro, dai-me de beber, ei! Não é só um livro, dá-me desta água. Isso é vida, é testemunho.
Não são só 12 pastores, só 12 padres, não. Isso é testemunho, é vida. Se Deus está movendo as águas, meu irmão, é porque Ele quer saciar a sede de alguém. Ei, se Deus salvou sua vida, não é porque Ele te queria vendo nas nuvens ou vivendo bem. Se Ele salvou a sua vida é porque Ele tem propósito através dela, não para ela tão somente. É aí que eu entendo, meu irmão, que esse tempo poderoso de avivamento, esse tempo poderoso de reconstrução que Deus está fazendo, é um tempo em que Deus chama a juventude, é um tempo em que Deus grita para a juventude, e é um tempo em que Deus pede um posicionamento da juventude, meu irmão e minha irmã. Eu quero caminhar, meu irmão e minha irmã, para concretizar, porque propriamente nós não lemos pegando, mas nós trabalhamos o contexto de Lucas 15, de João capítulo 1, que nos fala sobre o vinde verde. Mas aí eu quero convidar você a pegar comigo João capítulo 17, versículos 20 e 21, que fazem menção ao que nós estamos buscando viver e não buscando construir. Aleluia. Deus poderoso. Versículo a partir do 11, 17, 11. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo. E eu volto a ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo. E eu volto a ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Para que sejam um como nós. Para que sejam um diante de uma sociedade sem esperança, diante de uma sociedade sem perspectiva. Para que sejam um diante de uma realidade de sofrimento, de enfermidade, de luta e de provação. Mas para que sejam um em superação, para que sejam um em fortaleza, para que sejam um como eu e tu somos um. Entenda que essas palavras entravam como brasa ao meu coração. É profundo me recordar de tudo que nós passamos e vivemos ao longo de todo o dia. Porque veja, é inevitável dizer que nós estamos entre católicos e evangélicos aqui. Existe um título atribuído a nós, sim ou não, irmãos? Sim. Existe o título de católico, existe o título de evangélicos atribuído a nós. É inevitável que isso aconteça. Mas o título está ligado à estrutura. Quando nós vemos nos noticiários por aí afora, nos cálculos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou propriamente da Rede Globo, a gente vê que os cristãos têm crescido. E obviamente que veja que coisa interessante. Até o IBGE está sendo usado pelo Espírito Santo para propagar a igreja. Porque eles não falam mais que os católicos estão crescendo ou que os evangélicos estão crescendo. Embora a gente ainda pegue pesquisas que estão dizendo que os católicos estão diminuindo de tamanho e que os evangélicos estão crescendo. Mas normalmente as últimas pesquisas que eu tenho acompanhado e tenho visto, elas têm vindo com o título: os cristãos estão crescendo em massa no Brasil. E aí eu fico pensando, poxa, até o IBGE está sendo batizado no Espírito. Para dizer que quem nos denomina, quem nos divide como católicos e evangélicos é a Rede Globo, é a revista Veja. Mas o Senhor, Ele olha para nós não como instituição, mas como filhos.
E aí ele não nos chama de católicos, ele nos chama de filho, ele nos chama de irmãos. E aí eu fico tentando, meu irmão e minha irmã, digerir tudo isso e pensando: Senhor, como eu faço para ser cada vez mais sinal de unidade para os meus irmãos, para aqueles que vivem comigo, para aqueles que o Senhor está colocando no meu caminho. E Jesus insiste em dizer para mim somente, e tão somente: ame-os. Ame-os. E aí você pode fazer o que quiseres, como dizia Santo Agostinho também. Ame-os e faça o que quiseres, porque o amor é consequência e o amor é fundamento para todas as outras demais coisas. É um tempo de nós nos amarmos, irmãos. Nós ainda estamos no mundo. O Senhor já voltou para o Pai, como nos diz o texto. Mas Ele, quando faz a sua oração, pede que o Senhor nos guarde. Ou seja, pede que Ele nos proteja. Nos proteja para quê, meu irmão? Para que a gente não sofra? Para que a gente não passe por dificuldade? Para que a gente não passe por tribulação? Sim ou não? Não. Mas que Ele nos proteja para que o amor propagado e vivido entre nós não morra, e aqueles que nos olharem sintam o desejo de provar também desse amor. Deus quer fazer um novo Atos dos Apóstolos 2 no meio de nós. Não só pela explosão dos carismas e dos dons, mas pela vida em comunidade, a tal ponto de que os que olhem para nós digam: vejam como eles se amam, e queiram fazer parte disso. E, irmãos, eu entendo que o Espírito disse amém para mim, e eu quero encerrar minha fala aqui, queridos. Eu sei que outros homens experimentados na teologia, na sabedoria e até mesmo na palavra vão vir aqui. Mas o que eu preciso dizer para você, meu irmão e minha irmã, eu queria que você ficasse de pé para ouvir isso. Se você tiver que fazer a escolha entre falar da unidade e ser a unidade, seja a unidade por todos os lugares onde você passar. E aí, quando eu te falo ser unidade, eu não estou dizendo só com os irmãos evangélicos, porque a gente entra num outro contexto aí também, né? Falei, então eu vou amar meus irmãos evangélicos que falam de Jesus junto comigo. Aí tem um espírita que senta do teu lado na empresa. E aí você fala: sangue de Jesus, está amarrado. Ei, irmão, eu preciso dizer para você que a unidade excede toda a condição humana. A unidade, ela é fundamentada, ela é nascida, ela é construída no amor. Não importa mais de onde as pessoas vão vir, quem elas são, o que elas fazem ou o que elas expressam para nós com a sua atitude. O que importa é o que nós vamos oferecer para ela. É água viva. E a água viva a gente pode não traduzi-la tão somente como água, mas a gente pode traduzi-la como amor, como acolhida, como unidade, como chorar a lágrima dela, como fazer parte da vida dela. E é isso que nós queremos fazer agora.